Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regados com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte o Rádio Grigo Oficial no Facebook. Hoje, dia 2 de abril de 2024, agora 20 horas, 4 minutinhos, começando mais um Resenha dos Amigos. Bom demais, hein? Muitos assuntos hoje para a gente conversar. Tem aniversariante do dia hoje, hein? Tem aniversariante fazendo festa, vamos dizer assim, metade da cidade de Campinas, vamos colocar dessa maneira, né? Mas nós já vamos falar sobre o aniversariante, sobre Ponte Preta, sobre Série A1, sobre Série A2. Hoje teríamos uma visita aqui, né? Uma convidada, mas ela teve que fazer uma viagem que não estava programada, então ela não vai conseguir participar. É a Madalena lá do EFATá, um projeto social lá do Jardim Florença, que disputou a terceira Copa Jambeiro Sub-17, ficaram com a terceira colocação, mas não faltará oportunidade, já falei para ela vai participar, vai colocar esse projeto que ela leva lá no Jardim Florença de uma forma brilhante. Beleza, Madá? Um abraço para você, hein? Bom, vamos lá, vamos começando chamando ele aqui, ó. Celso Fittipaldi, o Purga. Grande Celção, seja bem-vindo. Última noite, resenha essa de número 43, Celção. Ô, meu querido amigo Anderson, boa noite. Que bom, que gostoso. 43. 43. Caraca, que legal, que gostoso, hein? Fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Falar em rádio e falar de futebol, esporte como um todo. Anderson, boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos lá, né? Vamos falar de Série B, Série A2, o que sobrar, que der para a gente falar, vamos resenhar aí gostoso com os amigos que o amigo vai anunciar. Exatamente, Celção. Agora vamos chamando ele aqui, ó. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, grande presidente da SEC. Seja bem-vindo à Resenha dos Amigos, Wagnão. Grande abraço, Anderson Luiz Grigoleto, Celso Fittipaldi, o Beto, nosso presidente do Concórdia, o Girelli, que acabou de chegar,
deve chegar mais alguém por aí, né? Pelo menos estava previsto isso na chamada que nós tivemos aí pelas redes sociais. Então, Anderson, um grande abraço, obrigado aí pelo convite mais uma vez, muito assunto para a gente comentar aqui, o Celso Fittipaldi já deu a pauta aí, campeonato da Série B, que vai começar aí dentro de 15 dias, o campeonato da Série A2, Paulista, está aí nas suas duas últimas partidas, né, para definir quem vai subir, quem não vai subir. Aliás, quem vai subir, evidentemente, nós vamos discutir aqui. Então, tem muito assunto para a gente comentar. E hoje, até 21h30. Pode anotar aí, promessa do Anderson Luiz Grigoletto, e hoje ele disse que vai cumprir. Grande abraço e boa jornada, boa resenha para todos nós. 21h30, vai ser que nem aquela, quando começa a tocar a Voz do Brasil, aquela musiquinha que sai do ar assim, ó. 21h30. Bom, vamos lá, vamos continuar de presidente para presidente, hein? Beto Bassan. Grande Beto Bassan, presidente do Clube Concórdia de Campinas, nosso parceiraço aqui da Web Rádio Grigo também agora. Ótima noite para você, Beto. Obrigado, Anderson. Obrigado, Celso. Obrigado, Wagner. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Muito gostoso estar com vocês. Muito bom falar de futebol. Muito bom falar de esporte. Vamos lá. Temos 1h30 aí. Vamos correr. Exatamente. Grande Beto. Vamos chamando esse time aí, que é um timaço da Web Rádio Grigo. Ele aqui, ó. Alexandre Girelli. Girelli, uma ótima noite para você, Girelli, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Boa noite a todos convidados da bancada aí. Vamos falar um pouquinho sobre futebol. E essa Série A2, né? Dando um destaque para a Série A2, que está pegando fogo, né, Anderson Grigoletto? Exatamente, Série A2, hein? Olha aí, tá chegando no final, daqui a pouco nós vamos falar sobre essa Série A2, semifinal da Série A2, né? Mais um jogo para a gente saber os dois times que terão acesso à Série A1 do ano que vem. E ele também, né, para a gente fechar esse timaço que vai participar dessa nossa resenha de hoje. Carlos Zanqueta. Grande Zanqueta, uma ótima noite para você. Foi rápido, hein? Um pouquinho. Boa noite, Grigo, Beto, Anderson, Giarelli, Fittipaldi, Vagnão. Prazer muito grande estar falando com vocês mais uma vez. É que a gente está com um carro turbo, né? A gente veio com Fusquinha 66 de lá até aqui em 2h15. Mas chegou rápido mesmo. Tá para falar, eu estava aqui no Pacaembu, para vir para a Aurélia aqui, foi 2h15, tá? Tá certo. A pé era mais rápido. A pé era mais rápido. Eu tive que parar, Vagnão, eu tive que parar no caminho, que eu tinha 3 cachorros mijando na roda ainda, para você ver a velocidade que eu estava. Esse é o Zanqueta, nosso grande repórter, o repórter maluco da Web Rádio Grigo. Bom, vamos começar, né? Vamos começar falando sobre... Eu não posso deixar de começar com eles aqui, né? Vou começar a nossa resenha de hoje com o aniversariante do dia. É com ele, com certeza, 113 anos. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira... Há 113 anos, 12 amigos se reuniram, né? E homenagearam ao grande compositor, a grande obra de Carlos Gomes, o Guarani, colocaram o nome, né, desse clube, esse clube que tem conquistas aí a distribuir, vamos dizer assim, né? Um time que foi campeão brasileiro, o único campeão brasileiro do interior, campeão da Série Prata, foi vice-campeão brasileiro, disputou Libertadores, foi vice-campeão paulista, foi campeão da Taça de Prata. Resumindo, passou por maus bocados e graças à sua tradição e à sua força, conseguiu se reerguer e está se reerguendo cada vez mais. Para a gente começar a falar do Guarani Futebol Clube, eu quero parabenizar toda a coletividade bugrina, né? Que não são poucos, são muitos os torcedores do Guarani, espalhados pelo mundo todo. Então, são 113 anos dessa tradição chamada Guarani Futebol Clube. Parabéns, hein? Parabéns mesmo a essa coletividade bugrina. Tá aí, bacana demais
E hoje é dia de festa, então, para o torcedor do Guarani. E eu começo falando com você, Wagner Ferreira. 113 anos, uma história muito bacana, né? De, às vezes, aos trancos e barrancos, mas como eu disse, com uma tradição que o Guarani tem, com a força que o Guarani tem, por mais que tentaram quebrá-lo, ele conseguiu se reerguer e está se reerguendo. Com dificuldades, mas continua se reerguendo, né, Wagner? É verdade. Parabéns aí toda a coletividade Alviverde de Campinas, a metade verde de Campinas. Uma comemoração discreta, né? Porque outrora já tivemos aí grandes eventos para marcar cada aniversário do Guarani Futebol Clube. No entanto, devido a uma série de dificuldades, ficamos restritos aí, me parece que hoje, a inauguração de um totem ali no Jardim Carlos Gomes, foi renovado ali o monumento, onde o Guarani foi fundado. Segundo consta ali, um grupo, né, de jovens da época se reuniu e aí acabou surgindo o Guarani Futebol Clube. Aí depois todo mundo conhece a história, Panstinho, construção do Brinco em 53. E é uma pena, eu lamento que hoje em dia não tenhamos mais dirigentes abnegados como antigamente. Antigamente o dirigente era abnegado, o cara largava todas as suas tarefas para se dedicar ao Guarani Futebol Clube. Grandes presidentes passaram por lá, não vou nem citar nomes para não cometer injustiças, mas hoje a gente nota que, olha, falta muito dessa dedicação ao clube. Evidentemente que os tempos são outros, as dificuldades vão aumentando a cada dia que passa. Mas, de qualquer maneira, como você disse, Anderson, a tradição está aí, tem que ser mantida, é muita história e não é para qualquer um que venha, um aventureiro, para jogar tudo isso na lata do lixo. Então, o Guarani tem muita história, tem títulos conquistados, o maior deles, o de 78, tem a Taça de Prata, já foi campeão de Taça dos Invictos, campeão do interior, campeão de Copa São Paulo. Então, a gente também não vai enumerar aqui, porque é muita coisa, acabou o programa. Então, tá de parabéns toda a coletividade bugrina, muita coisa vem pela frente. Evidentemente vai começar uma nova Série B, o Guarani está há muito tempo aí tentando o acesso, sempre bater na trave, outras vezes uma campanha ridícula, correndo perigo de rebaixamento, mas esperamos que nessas contratações aí que foram feitas para essa temporada, que esse aniversário do Guarani seja marcado uma temporada sem susto, pelo menos para o torcedor bugrino. Isso daí, Wagner. Daqui a pouco a gente vai falar das contratações do Guarani, né? Mas, ainda falando sobre essa história, né, do Guarani, Roberto, é uma história muito bacana. E nesses anos, vamos dizer assim, que você conhece o Guarani, né, que você acompanha, você tem, lógico, eu acho que 78 foi o ápice, né, dessa história do Guarani de 113 anos. Ou tem mais alguma que te comoveu, que marca demais essa história do Guarani na sua vida, no que você conhece o Guarani por enquanto, o Beto? Bom, primeiro parabéns a toda a nação bugrina, não é pouco, é muito grande, é uma torcida guerreira, uma torcida que gosta de acompanhar o time, assim como a torcida da Ponte. É um time grande, é um time gigante, passou por poucas e boas, conforme falou o Wagner, mas é um time de muita garra. Hoje, se você olhar da época de 70, da época de 80 aqui no Paulista, você vê que grandes times estão na Série A4. Noroeste Exato. Caiu da 4. 15 de Jaú, você não vê falar mais. Francana, né? Quantos times não tem? E nós estamos aí na luta, altos e baixos. Vejo que essa diretoria faz o máximo para deixar o time bem, mas respondendo, Anderson, 78 realmente foi o auge, né, do Guarani, com aquele timaço que fez. Nos anos seguintes também disputou muito jogos importantes, campeão da Série B, mas assim, o que marcou negativamente, pelo menos para mim, foi a derrota do brasileiro para o São Paulo em 86, né? 86. Que o Guarani poderia, né? E do esporte, que aquilo lá, para mim, empatou, nós fomos lá para 18, 20 pênaltis, né? Então, hoje, você imagine, né? Não foi? E você imagine, hoje o Guarani poderia ser tricampeão brasileiro, né? Tricampeão brasileiro, olha só que maravilha. Mas, enfim,
Teve ótimos jogos, ótimos jogadores de seleção brasileira, partidas aí contra o Asa na Série C, perdeu de 4-0 e reverteu 6-0 aqui. Quer dizer, teve jogos aqui emocionantes, teve coisas maravilhosas dentro do Brinco de Ouro. Então, hoje é um dia para se comemorar, assim. E sábado, viu, Wagner, vai ter uma festa lá no Brinco de Ouro, viu? Das 5 às 10 da noite, vai ter lá, quem gosta de chopp, vai ter 500 litros de chopp, vai ter food truck, vai ter música ao vivo, vai ter uma festa bonita das 5 até as 10 da noite lá. No Estádio Brinco de Ouro, Beto? Estádio Brinco de Ouro. Olha aí, tá aí então, para quem curte. Recebi hoje à tarde aqui o convite. Que bacana, que bacana. Antes de eu chamar o Zanqueta, né? Deixa eu colocar aqui, ó, Fred Pimenta, grande Fredão, Bugrino também, tá contente aí. Boa noite aos amigos, parabéns ao maior clube de futebol do interior do Brasil, o Bugrino Fred Pimenta. Que legal ter você conosco aqui, Fred. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa noite a todos, boa noite, Matozinho. Sempre ligadinho conosco, mais um aqui que tá sempre ligado conosco, Zé Carlos Almeida. Boa noite, amigos da resenha, grande Zé Carlos. Boa noite para você também. A Valquíria, parabéns ao Guarani, Timão, boa noite, Anderson, boa noite, Valquíria, que bacana, hein? A coletividade bugrina toda em festa mesmo. O Geraldo, Valquíria é bastante suspeita, hein? Daí, ó. Aliás, faz um belo trabalho social lá aí na diretoria social do Clube Concórdia. O Geraldo também, boa noite, boa resenha, grande Geraldo, sempre ligadão conosco, hein? Que bacana. Bom, Zanqueta, e aí? Eu pergunto, nesses 113 anos que você não acompanhou, né? Acho que não, né? Tá com uma carinha aí de que... Mas eu sei que é bastante sol, não é dos 113 anos por enquanto, mas assim... de estalo assim, ó, se você fosse eleger hoje o melhor jogador do Guarani que você já viu jogar aí no Estádio Brinco de Ouro, enfim, em toda essa... desde que você conhece o Guarani, você teria uma opção. Quem que você colocaria como o melhor ou o principal jogador que o Guarani já teve, tem, enfim? Grego, falando de categoria do jogador que foi formado na base do Guarani, eu coloco o Amoroso. Amoroso. Tá? Falando de jogador vindo de fora, com uma personalidade boa, um bom jogador, de Djalminha. Eu coloco esses dois jogadores como a época que eu vi jogar, a época que eu acompanhei, em 94, quando o Guarani tinha Djalminha, Amoroso e Luizão. Né, só não foi campeão em 94 porque a CBF armou para o Palmeiras chegar, Guarani e Palmeiras ser na semifinal, né? Que é a época da Parmalat. Mas falando um pouco de comemoração, é legal comemorar, é legal ser lembrado pelos 113 anos, é legal ser lembrado pelo único campeão brasileiro do interior, mas, cara, eu vou falar a verdade pra você, eu tô cansado já, viu? Eu acho que os dirigentes têm que pensar um pouco mais alto, cara. Tem que pensar um pouco mais, tem que sair da casinha, eles têm que pensar numa coisa de marcar o nome deles na trajetória do Guarani. Todo campeonato, ou é para não cair, ou fica no meio da tabela. Não tem um campeonato que se disputa, que fala assim, agora eu vou chegar, agora nós vamos ganhar. Pô, não vai para uma Sul-Americana, não vai para uma Libertadores, não consegue chegar numa semifinal de um Paulista, entendeu? Acho que os dirigentes do Guarani, até Guarani e Ponte Preta, deveriam pensar um pouco com mais carinho, cara. Você está falando aí com mais de 700 mil pessoas, torcedores dos dois times. Entendeu? Não é possível que em Campinas você não consiga montar um time tão bom como montam os outros times do interior. Tem alguma coisa que está errado no Guarani? Eu estou cansado só de comemorar passado. Entendeu? Se você me falar assim, o que teve de futuro, de presente que você lembra do Guarani? Eu não sei. O último foi em 94, que a subida do brasileiro da Série C para a Série B era obrigação. A subida do Paulista da segunda divisão para a primeira divisão também é obrigação também. Entendeu? Um time que estava pagando em dia, que estava com os contratos em dia. Mas vem essas porcarias de jogador. Estou cansado, cara. Acho que não é só eu, não. Se você fizer uma enquete por aí, você vai ver. Pô, você só vê falar de taça de 78, taça da bolinha, Careca, Bozó. Eu não aguento mais ver foto dos caras.
Entendeu? Eu acho que devia ter um pouco mais de ambição, um pouco mais de vontade para colocar o time lá em cima. Fazer o time estar num cenário nacional um pouquinho melhor, porque vice, se você perguntar quem que é o vice-prefeito de Campinas, ninguém vai saber. Se você perguntar quem que é o vice-campeão paulista do ano passado, ninguém vai saber. Vice ninguém lembra. Entendeu? Vice ninguém vai se recordar de quem que é o vice de tal e outra coisa. Acho que... Caiu. Zanqueta passaram a rasteira nele ali, ó. Voltou. Eu acho que falta um pouquinho de ambição para a diretoria do Guarani, pensar um pouco mais longe, pensar um pouco maior. Você está falando com um clube centenário, você está falando com um clube que tem muita torcida, uma torcida fanática, uma torcida que acompanha, entendeu? Se você falar para mim, pega uma época boa que o Guarani que marcou para você, o dia que o Guarani subiu para a primeira divisão, que você foi no aeroporto, tinha lá 15 mil bugrinos no aeroporto. Depois disso aí, qual que foi mais? Não tem, cara. Se você pegar a criançada de hoje de escolinha, me fala quem vai torcer pro Guarani. Não tem. Acho que falta um pouco mais para o pessoal enxergar um pouco para o futuro, ver um pouco mais a ambição de um campeonato. Entrar só para competir não precisa gastar tanto. Monta um time razoável e fica lá. Mas também entrar igual entrou ano passado, faltando 7, 8 rodadas para subir, não ganhar nenhum jogo, aí também é fazer o torcedor de bobo, né? Tá aí, ó. Zanqueta nervoso, contente com 113 anos, porém nervoso. Ô Girelli, antes de eu fazer a pergunta para você, tem gol na Libertadores, hein? 18 minutos em Bogotá, o Flamengo abre o placar, Pedro batendo pênalti, Flamengo 1, Milionário 0. Flamengo começando bem a Libertadores aí, vencendo, né? Mas então, continuando aí, falando sobre esse Guarani, sobre esse aniversário de 113 anos, Girelli, o Guarani passou por maus bocados, né? Teve todos esses anos de glória e passou por maus bocados. Tem uma mensagem aqui, não sei se você conseguiu já ler ou não, eu vou colocar ela, mas eu gostaria de saber a sua resposta, desde que você conhece o Guarani. Quem foi o presidente que marcou época para você e que você diz assim, ó, de que eu conheço o Guarani, esse foi o cara, o presidente que foi o cara no Guarani? Teve vários, hein? Teve vários por aí, mas um nome que você citaria? Boa noite mais uma vez, Anderson, e a todos os amigos da bancada aí. Olha, Anderson, teve muitos presidentes, mas assim, na minha memória, que eu me recordo, assim, Beto Zini, né? Beto Zini foi o presidente que, na minha memória, eu tenho certeza que os demais companheiros aí, tenho certeza que vão falar outros presidentes, muito provavelmente da década de 78, no período de 78, mas eu me recordo de Beto Zini. Beto Zini foi um grande presidente do Guarani, apesar das polêmicas e uma série de fatores aí que ocorreram na ocasião. Tá aí, ó, o Matozinho disse exatamente isso. Melhor presidente do Guarani, na opinião dele, Beto Zini. Celso Fittipaldi. E aí, o Guarani, como o Zanqueta disse, veio por um... Eu discordo, tá, do presidente. Você discorda? Manda. Quem que é o seu? O único presidente que deu o título pro Guarani. O único presidente que construiu o tobogã. O único presidente que honrou com o seu compromisso. Quem foi? Leonel Martins. Schuff. Ricardo Schuff. Ricardo Schuff. Ricardo Schuff. Não tem outro. Depois. O Schuff pegou o dinheiro do Guarani. Leonel Martins não era o presidente do Guarani na década de 78? Não, é o Schuff. Era o Schuff? Depois foi o Leonel Martins. O Schuff. Leonel Martins. O Schuff ele pegou a premiação e construiu o tobogã. E o pessoal que estava... Beto Zini é da década de 80, 90, é isso, né? Isso. O pessoal que vendeu o João Paulo não conseguiu terminar aquele elefante branco que está na frente do estádio até hoje. Olha que diferença. Tá aí, ó, bem lembrado. Bem lembrado, então... Me parece que o tobogã foi da época do Antônio Tavares, hein? Não, foi o Schuff também. Foi o Schuff. Eu me lembro muito bem que o Tavares estava na área nessa época. Eu vou, enquanto o Celso fala aí desses 113 anos, o Celso do Guarani, aliás, deixa eu perguntar, Celso, antes de você, se me permita, o Wagner Ferreira, essa história aí,
Dia 2 de abril, aniversário do Guarani. Mas a reunião lá onde foi fundado, é real que foi dia 1º de abril? É verdade. É verdade? Realmente, a rapaziada se reuniu num dia 1º de abril, mas não foi lavrada a ata de fundação, colocaram como dia 2 para fugir das piadas, né, que seria uma mentira para o resto da vida. Então, acho que foi uma sacada interessante. Reunião no dia 1º, registrou a ata no dia 2 de abril, estamos conversando. Isso por conta de rivalidade, né? Não vamos registrar, porque senão os caras lá de cima vão cair matando, vão tirar sarro e não sei o quê. Olha como que é a rivalidade do futebol campineiro, hein? Olha como que é a rivalidade do futebol campineiro. Falar em rivalidade, o Fittipaldi, hoje o Neto, todos conhecem, né? O Boca Larga, né? Comentarista da Bandeirantes, ele se manifestou com relação ao aniversário do Guarani. Botou uma camisa do Guarani e mandou uma mensagem. No final da mensagem, ele deu uma cutucada na Ponte Preta. Agora, essa mensagem, o Batista, na Bandeirantes, colocou no ar, mas cortou o finalzinho da fala do Neto, evidentemente para evitar a polêmica, porque realmente, quem acompanhou nas redes sociais pôde ver o que o Neto falou, mas para o ar o Batista não colocou. Eu acho que até fez bem para evitar confusão, né, que é bom e todo mundo gosta. Às vezes o Neto faz uns comentários desnecessários, né? Um grande apresentador, mas às vezes ele atropela. Mas tudo bem, o caso não é o Neto. Vamos lá, falar de Guarani. O que eu posso falar de um time que tem essa tradição que tem, que conquistou as coisas que conquistaram, e que eu tenho grandes amigos. Graças a Deus, tenho grandes amigos bugrino, que eu respeito muito, respeito essa entidade, que é uma entidade de 113 anos de histórias, com muita dificuldade, porque como o próprio amigo Beto Bassan já falou, né, já comentou, quantos clubes passaram por dificuldades e não estão no cenário na Série A ou na Série B do futebol brasileiro, ou na Série A do futebol, ou na A2 do futebol paulista. A gente vê, poxa, São Caetano, se não me falha a memória, está na Série A4, cara. São Caetano, né, com tanta dificuldade, não conseguiu se segurar entre a Série A e B do brasileiro e do paulista. Então, parabenizar toda a coletividade bugrina, desejar muitas felicidades a eles, né, e que é um clube de conquista, e mandar um abração a todos os amigos bugrinos que festejam. Mas o Beto Bassan, vai ter uma festa no Brinco de Ouro. O amigo falou 500 litros de chopp. 500 litros. Só 500 litros, Beto, a turma do talento toma tudo, cara, se você levar lá. Não toma. A gente vai ajudar bastante, mas não toma tudo isso, não. A gente ajuda bem, viu? Mas brincadeira à parte, parabéns a toda a coletividade bugrina. Não tem... Os meninos já rasgaram as palavras bem aplicadas, verdadeiras, e que venham glórias para o Guarani, e que Deus também não esqueça da nossa Ponte Preta, né? Porque a gente aqui está aqui, tudo também tem que ter a mãozinha de Deus, né? Agora, Anderson, só para finalizar a questão do Guarani, o amigo Zanqueta está bravo, eu concordo com ele que a gente tem que pensar alto, né? Eu acho que está na hora das diretorias do Clube de Campinas parar desse negócio, vamos entrar para permanecer, vamos segurar esse ano que vem a gente tenta um título. Cara, tem que lutar por título. Se você quiser renovar a sua torcida, cara, tem que aparecer entre os bambambá lá. Então, o que o Zanqueta endossa, o que ele disse, tem que lutar por coisas maiores, para parar de pensar pequeno. Agora, por outro lado, a gente sabe a dificuldade que é também quando se trata de dinheiro, né? Como é que vai fazer? É a dívida que os clubes têm. Não tem jeito. Fazer futebol não é barato. Não é barato. E aí, não sei, acredito que isso tenha esse problema também interno no Guarani, como tem na Ponte Preta, a rivalidade interna, que em vez de eles se ajudarem, eles ficam competindo entre eles, e um prejudicando uma chapa, outro prejudicando a outra chapa, em vez de unir e lembrar que a união não faz só o açúcar, a união faz a força também. Se o time quiser crescer, quanto mais gente vir ajudar, é um caminho, né?
Agora, essa coisa de ficar brigando, porque a chapa B, a chapa C, a chapa D, cara, tem uma hora que tem que se reunir e impor o clube. É difícil? Mas não é possível. As pessoas precisam parar e pensar mais no clube e deixar o ego próprio de lado. O Anderson, agora há pouco o Zanqueto estava falando a respeito dessa garotada nova aí que dificilmente vai torcer para isso, para aquele clube de Campinas. Sim. Agora, eu vou lembrar que ainda na gestão, acho que do Leonel Martins, me parece que sim, ou até do Lorenzetti, havia um grupo de torcedores do Guarani chamado TABA, Torcedores Amigos Bugrinos Associados. Então, eram torcedores que tinham ideais e procuravam ou criticar quando necessário, ou elogiar, ou até incentivar algumas atitudes da diretoria. E uma dessas atitudes era comandada pelo nosso amigo José Célio de Andrade, não sei se vocês conhecem, um advogado que, inclusive, falava no placar eletrônico lá do Guarani, informando alteração, aquele negócio todo de resultados. E tinha também aquele que era da farmácia São Luís, se alguém lembrar o nome aí pode até me ajudar, que também fazia parte dele, mas o Rafael Radamés Preti, que até pouco tempo era a sala de imprensa tinha esse nome, não sei se mudaram. Então, olha só a campanha. Eles pegavam um ônibus, eu não sei que dia da semana, se era sábado, se era domingo, e percorriam escolas na cidade de Campinas, na periferia. Oferecia lanche, oferecia brindes do Guarani e levavam para o estádio para conhecer as dependências. Entrava no campo, ia para o vestiário, os alojamentos, aquele negócio todo. Isso, né, cativa o garoto ainda indeciso, sem saber para quem vai torcer. Então, era uma atividade que merecia todos os elogios. Não sei por que parou, não sei se continua, acredito que não, mas o Zanqueta tem razão. Se não for esse tipo de atitude, o garoto vai torcer para time de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque não tem nenhuma atividade que possa, né, aglutinar esses garotos em torno do clube. Vamos entrar aqui na seara do futebol do Guarani, né, falando rapidinho. O Guarani, além, né, das 4 contratações que nós já comentamos nas outras resenhas, só recapitulando: o volante Kaique, emprestado pelo Botafogo, Bruno Oliveira, ex-Santos, né, o meia. Aí veio os atacantes, o Ayrton, do Atlético Goianiense, e o Renier, do Santos. O Guarani anunciou hoje, oficialmente, mais 2 nomes, né? Um dos nomes já estava sendo cogitado, tá aí, Luan Dias. Luan Dias oficialmente está contratado, né? Já veio, está anunciado pela diretoria bugrina. Luan Dias, que está vindo aí, né, do Água Santa. E também a contratação do lateral esquerdo, o Jefferson, lateral esquerdo, que vem aí até, né, ser uma boa contratação, porque o Guarani hoje só depende do Helder, né, na lateral esquerda. Ô, Beto, e aí? Primeiro Beto, depois Zanqueta, essas 2 contratações, mais essas 2 contratações que o Guarani oficialmente anunciou hoje, Luan Dias e Jefferson. Beto primeiro, depois o Zanqueta. Bom, essas 2 contratações têm peso. Essas 2 são excelentes contratações. O Luan Dias, pelo que ele apresentou no Água Santa, e o Jefferson, pelo que vinha jogando no Atlético, para chegar e ser titular nesse time atual do Guarani em formação. As outras que nós comentamos a semana passada para compor elenco e para brigar por titularidade. Essas 2 não. Essas 2 eu concordo, são jogadores que têm potencial, provavelmente vai ser titular nesse time atual do Guarani. O Guarani está buscando por mais contratações, vai repor algumas posições ainda do elenco, está buscando zagueiros, né, mais um meia, reforçando as laterais aí, que precisa para esse campeonato longo. Mas, enfim, comentando das 2 contratações, para mim, excelente, vai ser provavelmente o titular e vai resolver a lateral. Zanqueta. Concordo. 2 jogadores de qualidade, 2 jogadores que chegam para ser titular, né? Mas ainda é pouco.
com um campeonato de 38 rodadas, que começa agora em abril e termina em novembro. É um campeonato muito longo, o Guarani precisa de mais contratações. Eu não sei por que não trazer o Ludic de volta. Eu não sei, tanto problema na lateral. O moleque foi eleito lá no Carioca, o melhor lateral do Campeonato Carioca. O Guarani não tá mostrando interesse nenhum de trazê-lo de volta. Zagueiro também, só tá naquela conversa. Tudo que fala, nenhum vem. Eu não sei o que acontece, né? O diretor de futebol do Guarani também, não sei, a não seja que o Pastano esteja esperando terminar a Série A4 do São Carlense para poder se apresentar. Né? Que o São Carlense, o líder da competição, ele está numa ascensão muito grande. Mas eu gostei da contratação, os dois chegam para ser titulares, mas precisa de mais. Eles sozinhos não vão render o que era esperado, né? Que todo mundo falava quando o Chay chegou que era uma boa contratação. O Camacho chegou, era uma boa contratação. Mas, infelizmente, não vingaram. Não vingaram, estão desacreditados pela maioria, com razão, a não ser que mostre alguma coisa. O Claudinei diz que está treinando muito bem. Mas leão de treino a gente conhece muito. Joga no treino, mas na hora de jogar, pegar um jogo valendo muito, o cara some do campo, né? Mas eu gostei das duas contratações e espero um pouquinho mais do Guarani agora. Beto Teixeira, boa resenha, equipe da Grigo, Osmar Dangá conosco aqui também, grande Osmar Dangá, dando boa noite para nós aqui, uma boa noite para você também. Luan Dias é muito bom jogador, me parece que a Ponte Preta tentou trazê-lo, mas dessa vez não deu certo. O Luan Dias já passou pela Ponte Preta, né? Não foi bem, né? Não foi bem, exatamente, não foi bem. E tem gol na Libertadores, hein? Milionários acaba de empatar o jogo, Milionários 1, Flamengo 1 também. Bom, tá aí, a invencibilidade do goleiro, conta ou não? Invencibilidade? Ou é só pro Campeonato Carioca? Que faz 10 jogos que não toma gol. Verdade. Tomou, né? Não tomava, agora tomou. Mas tá aí. Falamos aí sobre o Guarani. Manda, Vagnaldo, perdão. Manda, pode falar. Não, só para acrescentar que o Guarani trouxe 7 jogadores como contratados para esta Série B. E pode chegar um 8º aí, que é um zagueiro, tal de Douglas Bacelar, 33 anos, grandão, 1,90 m, estava no Avaí, e é indicação do Claudinei Oliveira. Então, olha, como a gente comentou na resenha passada, qualquer um que vier é reforço para o Guarani, se você for comparar com o time que disputou o Campeonato Paulista, né? Está aí recente na memória do Bugrino, escapou na última rodada do rebaixamento. Então tem que renovar tudo mesmo, jogadores que estão sendo contratados, eu acredito que praticamente todos serão titulares. Então, os 7 jogadores, o Kaique, Bruno Oliveira, Ayrton, Caio Dantas, Luan Dias, Renier e o Jefferson. E talvez esse Douglas Bacelar, o zagueiro que o Guarani está de olho. Porque o Guarani precisa de um reforço. Olha, eu me atrevo a dizer até que para entrar como titular nessa zaga do Guarani, porque Ryan e Léo Santos, a torcida do Guarani já deu para ver que não deu liga. Precisa de zagueiro, sim. Precisa de zaga. Exatamente. Precisa mesmo. Roberto Santos aqui conosco também. Boa noite. Luan Dias é horrível. Na Ponte, saudade zero. Só jogou no Água Santa, tá dizendo o Roberto Santos aqui. Realmente, na Ponte ele não foi bem. Porém, no Água Santa fez uma ele jogou fora do Água Santa, ele jogou na Ponte, mas um time, nos 2 times que ele jogou fora do Água Santa, ele foi horrível. Ele jogou no Santos agora, né? Também. Santos, Goiás e Água Santa. Vamos ver, né? Que ele venha com o futebol que ele apresentou aí na equipe do Água Santa, né? Que o Guarani realmente está precisando de reforços e precisa mais, hein? Aliás, a janela foi aberta, né? Uma janela de, como que é que eles chamam? Janela de... Sumiu o nome agora. Mas é uma janela... tem um nome que eles... Eu vou lembrar do nome aí que eles colocaram aí para essa janela que foi aberta. Janela de exceção. Janela de exceção, porque não seria aberta uma janela agora, né? Seria só mais no segundo semestre.
mas foi aberta essa janela de exceção pela CBF. Então, do dia 1º de abril, ontem, até o dia 19 de abril. Podia chamar janela do milagre. Os jogadores que estão à disposição aí, que disputaram os estaduais e estão à disposição, podem ser contratados, né? Daqui, internamente falando, né? No nosso futebol brasileiro. Então, tanto os times aí agora têm até o dia 19 de abril, times da Série A e B, têm até o dia 19 de abril para fazerem algumas mais, né? Reforçarem as suas equipes. Janela de exceção, é esse o nome. Bom, falamos aí sobre o Guarani, tá aqui o João Vitor Rubio também, né? Boa noite, amigos, voltando do trabalho, acompanhando a Rádio Grigo. Grande João Vitor, parceiraço aqui da nossa web Rádio Grigo, seu Gilson Rubio, o Fabiano Rubio, todos, a família, todas que fazem parte da coletividade bugrina. Parabéns para vocês, hein? Parabéns para você, é dia de festa para a coletividade, como nós falamos. Bom, falamos do Guarani, bacana demais. Agora vamos falar do outro lado da cidade. Vamos falar da Macaca. Estandarte respaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. A Ponte Preta aí que tá, né, fazendo seus treinamentos, já anunciou vários jogadores, que aí agora a gente vai... Vamos conversar aqui se realmente são reforços, se são apenas reposições, mas a Ponte Preta contratou uma batelada de jogadores aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por enquanto. Vem mais. Aliás, a Ponte Preta que tá com um elenco aí meio que inchado já, hein? Vamos colocar a galera para falar sobre isso, né? Enquanto eu toco o hino da galera da Ponte Preta aqui. Deixa eu... Ponte Preta de guerra. Tá aí. Bom, vamos lá. Começar com você, Girelli. Ponte Preta que já anunciou, né? Já anunciou aí alguns jogadores, oficialmente, Dudu Vieira, volante que veio do Santo André, o Lucas Bochecha, queria os dois, né? O Bochecha e o Bochecha. O Lucas, volante da Inter, veio. O Gustavo foi para o Botafogo, a Ponte não conseguiu o outro Bochecha, esse que veio é o Bochecha, né? O Joilson, zagueiro do Água Santa, também já está por aqui. Everton Brito, atacante de beirada, Inter de Limeira, também veio. O Williams Mann, goleiro do Santa Cruz, estava no Santa Cruz, veio aí para fazer uma sombra para o Pedrão. Sérgio Rafael, zagueiro do Nova Iguaçu, que ainda está disputando as finais lá do Carioca, mas assim que acabar as finais lá, né? O Flamengo ganhou a primeira partida de 3-0. Acho que o Sérgio Rafael vai vir com a medalhinha de prata aqui para Campinas, né? Tem quase que certeza, a não ser que os deuses do futebol estejam do lado do Nova Iguaçu, mas acho meio difícil. Zé Mário, lateral da Inter de Limeira, também já está por aqui, e já está acertado também o Matheus Regis, o atacante do São Bernardo. Essas contratações aí, quais para você são reforços, quais são reposições, ô Girelli? Olha, Anderson, eu acredito na questão do meio de campo, uma incógnita, pois a Ponte Preta perdeu os 3 volantes, né, foram vendidos. Então essas peças vieram bastante volante, para o Brigatti, né, acertar esse meio campo aí, que ele perdeu muitas peças. O Everton Brito fez um bom campeonato, como você mencionou, aí, um atacante de beirada. Mas gosto dessas contratações que me chama mais atenção, o meio atacante, o Matheus Regis, São Bernardo. O jogador que mais me chama atenção, um jogador agudo, habilidoso, que mais me chama atenção. O Joilson, que estava na Água Santa, um jogador experiente, na minha opinião, vem para compor o elenco. Já o goleiro, o William, né, que estava no Santa Cruz, com passagem pelo Juventude, não só fazer uma sombra, mas há a possibilidade aí de uma janela, aí o Pedrão ser vendido já, né? Exatamente. Aliás, mais uma. Sombra, né? O Internacional contratou o Ivan, que passou pela Ponte Preta, né? O Ivan jogou 1 ou 2 partidas lá, sofreu uma contusão muito séria. Aí o Inter cogitou do Kaique França, que está lá no Sport. Não sei se chegou a fechar alguma coisa, mas acho que não, né? Não chegou a fechar. Contratou outro goleiro. Outro. Mas... Contratou outro goleiro internacional.
Já contratou, então. Mas já tinha surgido o boato também que o Inter estava atrás do Pedro Rocha também. Então, o Inter gosta aí de goleiros que passam pela Ponte Preta, né, Girete? Verdade. Mas tá aqui, ó. Até o Geraldo está contente porque entrou, né, para falar da Ponte Preta aqui. O Celção, Ponte Preta. Oi. Essas contratações aí, a Ponte Preta que estreia, né? Ainda não tem a data definida ainda, ou é dia 19, ou dia 20 ou 21, né? Essas são as datas aí que a CBF já definiu, porém ainda não esmiuçou a tabela, né? Não colocou os horários, mas a Ponte pega o Coxa, né? O Curitiba, do técnico Guto Ferreira. Curitiba esse que não chegou nem nas finais do Campeonato Paranaense, foi eliminado pelo Maringá, né? Tem lá Elma Saf também, tem Leandro Damião lá né, o Jamerson, o lateral que era do Guarani, enfim. Mas, para esse primeiro jogo, você acha que a Ponte Preta já está com um elenco bacana para fazer uma boa partida? Período para treinamento está tendo, né? Eu acredito que sim, porque tem quase um mês para o Brigado preparar e está chegando novas peças, ele vai mudar, dizem aí, né, que ele vai mudar o esquema de jogo. Ele não vai continuar com 3 zagueiros, ele vai fazer um trabalho diferenciado e ele tem peças de qualidade. Meu contexto, para mim, Matheus Regis, Jailson e Lucas Bochecha e Dudu Vieira são jogadores de qualidade. Né? Eu já não cravo mesmo no William e no Rafael, né, no Sérgio Rafael, eu acho que são apostas e vão vir para compor elenco. Né, mas esses outros eu entendo que são reforços de fato. E tem mais gente chegando aí, né, Anderson? Eu vi aí também nas redes sociais que a Ponte está atrás de um meia para revezar aí com o Elvis, que vai precisar. São 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, campeonato desgastante, muito cartão amarelo, contusões, né? E eu entendo que falta alguma coisa ainda. Agora eu fico muito triste quando eu ouço falar que, de repente, esse William, que alguém daqui da resenha ouviu falar, conhece desse moço, não estou, né, aqui, o pessoal fala, mas o Celso já está cornetando o goleiro, ele nem conhece, não é questão de cornetar. A mim, não é um goleiro conhecido, eu não sei, eu ouvi falar que ele veio do Sul, aí ele foi, acho que para o Santa Cruz, se não me falha a memória, ele está vindo era titular do Santa Cruz. Do Nordeste, exatamente. Eu não sei. E aí já cogita-se, ventila-se que Pedrão pode estar saindo. Gente, quando que nós vamos conseguir manter um time com uma estrutura, né, de qualidade? Né? Não estou criticando nem os goleiros reservas, mas se a Ponte está trazendo um goleiro, né, isso é o meu ver, é porque não confia no que está ali. Né? Ainda não está muito. E esse goleiro que está vindo? Quem é que garante que esse goleiro ele vai substituir a altura do Pedrão? Né? Eu não conheço. Se alguém aí conhece, isso me preocupa, porque o amigo Anderson acabou de dizer, mas o elenco está inchado. O elenco está inchado ou já estão com ideia de tirar algumas peças, vender já no segundo semestre? Então, esse trabalho que está sendo feito de reforçar o elenco para o campeonato da Série B, se na abertura da outra janela, pode ser que a gente volta a enfraquecer o elenco, com dispensas, com venda de jogadores importantes, com jogadores chaves, que é o caso, o Pedrão, para mim, hoje é uma realidade. O Pedrão segurou, embaixo dos 3 paus da Ponte Preta, lá, garantiu o resultado com as defesas dele. Né? E aí a gente traz um zagueiro, que eu assisti, com todo respeito ao ser humano, cara, não tem... Quem viu Polozzi, Oscar, André Cruz, Osmar Guarnelli, Pedro Luiz, tá? Juninho, Samuel. Nenê, Samuel. Cara, eu assisti esse moço jogar, mas vão dizer, poxa, mas ele jogou contra o Flamengo. Tem qualidade, tem que jogar. Para mim, é uma aposta e é temerária, né, esse zagueiro. E o goleiro eu não conheço. O resto eu entendo que é um reforço que vai compor bem e vai ajudar bem o grupo. Mas falta peças ainda, né, Anderson? Acho que tem que vir mais jogadores. Parece que vem mais um lateral direito também. Então, aí atrás de um outro lateral direito. Mas, cara, eu fico muito triste quando eu ouço. É a primeira vez que eu ouço isso, tá? Aqui na Rádio Grigo, que já despertou interesse aí de alguns clubes e que o Pedrão pode estar indo embora.
É porque assim, realmente é estranho ver uma contratação. William Arthur Asman, tem 26 anos, é natural de Santa Cruz do Sul, 1,94 m, tem ele, né? Uma estatura aí até boa para goleiro, né? E jogou 8 partidas com a camisa do Santa Cruz, tomou 4 gols, né? Então, média aí de a cada 2 jogos tomou um gol. Ele veio do Aimoré para o Juventude, né? Aí do Juventude foi para o Santa Cruz. E agora a Ponte Preta contratou. E o Wagner, além desses nomes que a Ponte já confirmou, surge aí alguns nomes que a Ponte talvez tenha um interesse. Um deles, a Ponte já teve ano passado, que é o Carlão, centroavante da equipe do Noroeste, que está disputando aí as finais da A2. Porém, no ano passado, ele não quis vir para a Ponte. Ele disse que queria continuar na equipe do Noroeste. E agora a Ponte, né, fontes, aí especulações, dizem que a Ponte tem interesse dele novamente. E o Rodolfo também, que é jogador também aí da equipe do Novo Horizontino, né? O Rodolfo era reserva do Novo Horizontino, a Ponte, teoricamente, aí tem um interesse por ele. E o Carlão, você acha boas opções para uma suposta reserva do Gé, ou jogadores que vêm já para de repente conquistar? Esse Carlão, ele é artilheiro da Série A2, só para falar, ele em 17 jogos, ele fez 11 gols pelo Noroeste. Então, é jogador que sabe o caminho do gol. Seriam boas opções? Seriam reforços, ô Wagner? Eu acho que sim. Eu acho que bom, embora estejamos no terreno da especulação por enquanto. A Ponte não anunciou Carlão, do Noroeste, e nem o Rodolfo, do Novo Horizontino. Mas, evidentemente, se vierem, você comparando com os demais jogadores do atual elenco e dos recém-contratados, acho que estão ali no mesmo nível. Acho que foram boas contratações. Agora, a Ponte traz esse Everton, né, um atacante da Inter de Limeira. Ele tem 29 anos, marcou 1 gol em 11 jogos. Pois eu quero saber se isso é uma média boa ou não, na opinião dos companheiros. Esse Matheus Regis, do São Bernardo, 14 jogos, 3 gols. O pessoal fala muito em assistência também. Pô, no meu tempo não tinha esse negócio de assistência, não. Ou fez ou não fez gol. Esse negócio de assistência não entra no currículo. Agora entrou na moda. Então o cara fez tantos gols e tantas assistências, para valorizar, evidentemente, a contratação. Então são esses os atacantes que a Ponte tem. Eu acho que o Carlão, de todos esses aí, é o melhorzinho, hein? O Anderson, o Regis aí, o Matheus Regis, é aquele que deu aquele pombo sem asa no gol do São Bernardo, aquela narração que a gente estava fazendo lá. Acho que foi o primeiro gol do São Bernardo. Segundo gol do São Bernardo. O Wagner, aquele dia, eu gostei da movimentação dele. Eu acho que ele se movimentou muito bem ali daquele lado. Ele faz um trabalho legal. Eu gostei. Embora os números de gol e de assistência não são um primor, né? Mas eu gostei. Eu acho que ele ajuda bastante, viu? Eu gostei da movimentação dele. Acho um bom jogador também. O Alexandre Montigelli, é isso, de Oliveira? Abraços aos meus amigos Purga e Bassan. Grande Alexandre aí, mandando um abração pro Beto e pro Celção. Esse é o Xandão, o goleiro, né, Bassan? Amigão nosso, amigão nosso. Xande. Abração, Xande. Parabéns pelo Bugrão aí, viu? Aniversário do Bugrão. O Geraldo, opa, macaca na área. O Roberto Santos, tá explicado porque a Ponte contratou o goleiro Internacional, que é o Pedrão, fiquei sabendo. É o que nós comentamos aqui sobre esse assunto, mas segundo o Girelli, o Inter já contratou um goleiro, né? Osmar Dangar, na Ponte precisa de um limpa urgente. Tem jogadores que não serão aproveitados pelo Brigatti e outros que perderam seu espaço. Concordo e vou chamar o Zanqueta, o Beto também, para participar dessa resenha aí sobre a Ponte Preta. O Dangar continua aqui, ó. Se chegar o centroavante Carlão do Noroeste, como estão cercando, e esse Maranhão da Portuguesa Santista, vai ficar muito bom. Maranhão, bom jogador mesmo da Portuguesa Santista. Roberto Santos, minha escalação: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Akin, Joilson e Risso. Bochecha, Dudu Vieira e Elvis, Matheus Regis, Gabriel, que é o Gabriel Novaes, e Iago Dias. Ele deixou o Gé de fora aí. Ô, Ginelli,
E aí, essa escalação no sentido aí do Roberto Santos. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Akin, Joilson e Risso, né, jogando com 2 zagueiros. Bochecha, Dudu Vieira e Elvis. Matheus Regis, Gabriel Novaes e Iago Dias. Mas eu acredito assim, é uma boa escalação, sim. Até mesmo como o Celso citou aí, há uma mudança de esquema, né? A gente está tudo no campo da hipotética, né? De mudança de 3 zagueiros para um 4-4-2, é muito provável, né? Tem peças para isso, né? Do que tinha em relação ao ano passado, né? Mas eu acho difícil o Brigatti abrir mão de se trazer, por exemplo, está citando o Carlão, por exemplo, que é as características similares do Gé, certo? Então ele dificilmente vai abrir mão desse centroavante de referência, na minha opinião. Ô Beto, o Matosinho está falando aqui, né, que o Matheus Sérgio assinou com a Ponte, exatamente. O Roberto César Santos está falando Gé Banco. Aí que eu já ia perguntar para você e ver esse comentário do Roberto César Santos. O Gé, ele é um jogador ainda, veio, né, de um time pequeno, chegou na Ponte, foi artilheiro da Ponte na Série B ano passado. A gente vê certas atitudes dele, umas atitudes amadoras dentro do campo. Toma cartão de bobeira, tem um estilo de sei lá, às vezes ele joga o corpo, se joga muito no chão, achando que o que ele talvez marcasse o pessoal marca na várzea, vai marcar, e o pessoal já marcou isso nele também, os árbitros, né, não marca falta em cima dele de bobeira. E vem sendo criticado por uma boa parcela do torcedor pontepretano. Você acha que o Brigatti, e outra, né, desperta interesses por especulações de alguns times por aí, que até então, oficialmente, não chegou nada para a Ponte. Mas você acha que o Brigatti deixa ele no banco e coloca, por exemplo, que nem aí o Roberto Santos colocou, o Gabriel Novaes no lugar dele, o próprio Matheus Regis, Iago Dias pelas beiradas? Você acha que o Brigatti tira o Gé da titularidade da Ponte? Bom, vamos lá. A pergunta é para mim aí, né, Isso. Anderson? Vamos lá. A gente precisa ver o que está acontecendo na Ponte no momento. Os companheiros já falaram aí que a Ponte está com o elenco inchado. E está trazendo o jogador. Eu entendo que desse pessoal que está trazendo, eu acho que o Regis e o Dudu, o Matheus Regis e o Dudu Vieira são os dois que vão ser titular, na minha visão. Em relação ao Gé, o que acontece é o seguinte, precisa ver o que acontece com o garoto. O que acontece na base dele. O futebol hoje é muito dinâmico. Precisa ver o que ele quer. De repente ele entende uma jogada diferente, de repente um jogo diferente, de repente a seriedade do jogo, ou a própria instrução que o Brigatti passa para ele, de repente ele não se ligou ainda. Por isso que uma parte da torcida da Ponte, de repente, fica pegando no pé dele, fica em cima dele. Porém, precisa ver o que acontece no dia a dia, para se ligar, para botar o dedo na tomada. Está cheio de jogador assim, viu, Anderson? Infelizmente, está cheio de jogador assim. Exatamente. O João Vitor Rubio está falando, espero que esse Rodolfo não vá para a Ponte. Não cansa de marcar gol contra o Guarani. Daí o João Vitor Rubio falando, o Rodolfo tem essa, né? Tem jogadores que conseguem marcar gols seguidos nas outras equipes. Matheus Sérgio é bom. Oi. Anderson, me permita dar só uma opinião sobre o Gé aí, rapidinho. Eu acho que o Gé não está mais afim de ficar na Ponte, tá? Eu acho que, para mim, essa aqui é a verdade. O Gé já foi sondado por Santos, por Internacional, eu acho que mexeu na cabecinha dele. Eu tenho essa impressão. Pode ser que eu esteja enganado. Então, a hora que fechar... Não tem a concentração necessária para jogar. Não tem exatamente. Isso prova os últimos jogos que ele fez. Cara, eu frequento o estádio, a gente acompanha por televisão. Ele estava sem vontade de jogar, Anderson. Estava nítido isso para mim. Estava sem vontade de jogar. As duas últimas partidas dele, que ele fez aí no Paulista, demonstrou falta de interesse completo. Pode mudar isso aí? Pode, mas buscar motivação aonde? Então, por isso que talvez aí a diretoria da Ponte Preta já está em vista de outro centroavante, que pode ser também que nem na próxima janela, nessa aqui,
Se bobear, ele acabar o Paulista aí, o Santos está interessado. Às vezes não trabalhou na negociação por conta da final do campeonato. Se bobear, pode ir embora a qualquer momento. Eu acho isso. Exato. Zanqueta, o Roberto Sérgio Santos está falando aqui que o Matheus Sedes é bom desde o ano passado. Vamos esperar que dê certo na Ponte. E o Carlos Eduardo Lemos Matosinho está falando aqui, ó, né, de algumas dispensas, que no caso ele abriria mão aí. Polvidiero, Matheus Silva e o Renato. O que você acha desses 3 nomes aí que o Matosinho colocou? Você, se fosse presidente, se você fosse o Ebelim, ou tivesse a chave na mão para falar para o Ebelim, ó, dispensa esses jogadores, você colocaria esses 3 nomes aí como dispensa da Ponte Preta? Não colocaria nem para vender pipoca no intervalo. O Matheus Silva e o Renato, você inclui nessa? Tudo. Só para falar das especulações, o Carlão a gente comentou aqui no programa passado, que para mim é o destaque da segundona, até o Wagner, que me recordou o nome dele, é um baita de um jogador, por mais que tenha 31 anos, um jogador vibrante, um jogador que recompõe o meio de campo, que faz lateral, que vai para o ataque, que realmente tem sangue nos olhos e veste a camisa. Se vier para a Ponte, é um excelente reforço, põe o Zé no banco e não joga mais. Isso é fato. O Maranhão, da Portuguesa Santista, já tem mais 5 clubes interessados nele. Dificilmente ele vem para a Ponte. O Rodolfo, o Guarani também está na parada para contratar o Rodolfo. Ficou por detalhes também. Agora tem o interesse da Ponte. E o Novo Horizontino está fazendo jogo duro, assim como que ele fez com o Donato para o Guarani. Isso. Porque ele fala em reforçar um time da Série B. É o mesmo campeonato que o Novo Horizontino está disputando. Ele vai reforçar um time com jogador de qualidade e vai ser adversário dele no futuro, né? Desses jogadores que a Ponte contratou, o Dudu Vieira para mim é titular, isso sem dúvida, né? O Pedro Rocha é um excelente goleiro embaixo das traves, muito bom goleiro, mas não sabe sair do gol ainda, isso está pecando muito. Se você pegar mais de 50% dos gols são feitos de bola cruzada, né? Se não tiver um bom posicionamento, uma zaga segura e um goleiro que vá sair do gol com segurança, presejo de tomar gol. E o Pedrão, ele não sabe sair do gol, né? Ele é muito bom embaixo das traves, tá? O atacante que veio do São Bernardo, muito bom jogador também, se movimenta bem, chega para ser titular. O Gé, para mim, na Série B, se ele entrar jogando em 5, 6 partidas, vai ser muito. De 38 rodadas, vai ser expulso em 4. Pode marcar aí. Vamos aguardar, hein? Sei não, hein? O Gabriel, que veio do Red Bull, vai ser titular, na minha opinião. Mais técnico, tá dizendo o Carlos Eduardo Lemos Matosinho. E o Roberto César Santos está dizendo que outro dia o Wagner comentou e concorda com ele, que o Gé é trombador. Tá aí a análise do Roberto César Santos. Legal demais. Anderson, oi. Tem um detalhe aí que está deixando o torcedor da Ponte com a pulga atrás da orelha com relação ao esquema tático da Ponte para esta Série B. O Brigatti adotou esse sistema de 3 zagueiros numa situação emergencial. Vocês acham que ele vai manter esse sistema aí, 3 zagueiros? 3-5-2, né? Ou ele já vai abolir um terceiro zagueiro para tornar um time mais ofensivo? Eu respondo, na minha opinião, eu acho difícil ele mudar, porque é um esquema que ele encontrou uma forma adequada da Ponte Preta conseguir os resultados que conseguiu. Dizem que vai mudar? Estão dizendo. Eu duvido. O que você acha, Girelli? Acho que muda, Zanqueto? Acho que muda, ele vai para o 4-4-2. Com essas peças que estão chegando aí, ele vai para o 4-4-2. E aí, Girelli? Tomara que mude, o Anderson, mas o Brigatti não é muito propenso encaixou os 3 zagueiros aí, não sei. Isso. Tomara que mude, mas na cabeça dele eu acredito que não. Celso? Eu vou fazer uma pergunta para todos aí. Você acha que pode existir a possibilidade de eles usar 2 esquemas de jogos? Um esquema com 3 zagueiros, fechando a casinha fora de casa para buscar o resultado, e em casa ser um pouquinho mais agressivo. Ele pode estar pensando assim. E ele vai ter material humano para fazer isso aí. Ele jogou assim em casa contra o São Paulo,
que ele jogou no primeiro tempo com os 3 zagueiros, depois no segundo tempo ele colocou o time para frente, ele jogou assim contra o Novo Horizontino, segurou um pouco o time no primeiro tempo e no segundo tempo soltou o time. Ele pode usar esse mesmo esquema de jogo, esses 2 esquemas de jogos no mesmo jogo. Exato. Tudo vai depender do começo do campeonato, de como o time vai se comportar. Se vai encaixar nesse ou naquele esquema, né? Eu acho que... Entendeu? Ele vai começa jogando fora com 4-4-2, tomam os 2, ele volta com 3 zagueiros. Vai fechar a casinha. Vai fechar a casinha e depois vai vendo jogo a jogo. E ele vai ter, e pelo que a gente está vendo aí, se não sair, ele vai ter material humano para mudar esse esquema aí, ele vai ter material humano para trabalhar isso aí. Exatamente. Bom, fechamos aí assunto Ponte Preta também, né? Assunto da Macaquinha, 9h, 21h, 7 minutinhos. Vamos falar aí, então, da final da Série A1. Da final da Série A1, vamos começar falando dele aqui, ó. Santos, gol! É o Santos que, vamos dizer assim, entre aspas, surpreendeu, hein? Ganhou da equipe do Palmeiras na primeira partida, gol do Otero, né? Jogou bem, isso que é importante, e saiu na vantagem. Agora, o negócio é lá no Allianz Arena. Vai pegar a equipe do Palmeiras. O técnico Carilli montando aí a sua equipe de uma maneira a surpreender também no Allianz Parque. Difícil? Como vai ser difícil, né? Mas já conseguiu uma boa caminhada aí, né? Ganhando a primeira partida. Então, esse é o nosso assunto agora. Santos. E eu já vou emendar também para a gente já falar junto com a equipe do Santos. Quando surge ao verde imponente. É o time que todos confiam, que nós falamos aqui, né, nas resenhas, que as nossas apostas seria Palmeiras campeão. E o técnico Abel Ferreira agora vai ter que dar uma mexida no balaio lá para conseguir reverter esse resultado. Placar mínimo. Tá bom demais ainda pro Palmeiras também. Mas vamos conversar sobre essa grande final do Campeonato Paulista que ocorre no próximo domingo, às 18h, no Allianz Parque. Esse estádio muito bonito que a equipe do Palmeiras deu uma reformada bacana. Zanqueta. Aliás, Zanqueta, pera só um minutinho. Celso Fittipaldi, você tem aí os nossos prognósticos, né, da semifinal que foi no meio da semana. Na final a gente esse meio tempo não teve a resenha. Mas e aí, quem foi bem, quem foi mal nos nossos prognósticos aí? Como o tempo passa, né, e a gente precisa ser rápido, eu quero informar os amigos que Palmeiras e Novo Horizontino ninguém acertou o resultado. Ninguém acertou. E que Santos e Bragantino, quem acertou o resultado foi o Ricardo Mendonça, que hoje não está na resenha. Olha tá? O rapaz que acerta tudo passou longe, viu? Passou longe. Quem é o rapaz que acerta tudo? Carlos Zanqueta. Na verdade, não é que eu acerto tudo. Isso aí é uma pegadinha para o pessoal fazer na Bolsa de Valores, a Bolsa de Apostas. Jogar no bet.com, no eletrolar.com, é tudo para jogar nesses aí. Você tem que chegar para movimentar o caixa. Ô, Purga, eu não acertei o resultado, mas eu acho que acertei que o Santos ia passar. Não, se você apostou no Santos, você acertou que ia passar. Deixa eu ver aqui. Pode olhar aí. Bastante. Você falou 1-1, meu querido. 1-1. Tá vendo? 1-1. Não, mas daria o Santos nos pênaltis. Ah, tá. Ô, Bassão, e em questão de resultados, você pode me incluir nesse time seu aí, porque eu também sou ruinzinho, viu? Ah, eu sou. Fala comigo. Se a gente for falar da 2, aí eu errei todos. Ave Maria. Já no meu tapete aí. Mas tá bom, viu? Então, assim, o único que acertou o resultado, eu não vou falar todos aqui, a não ser que o amigo Anderson queira que eu fale o resultado dos palpites aqui. Não precisa não. Só o Ricardo acertou o resultado. Só o Ricardo acertou no jogo do Santos. A gente pula e começa.
Começa E falando. depois das notícias aí, a gente vê quem. A gente faz aí, se o amigo quiser, eu anoto aí quem. Manda, vamos mandar. Vamos mandar. Ô Zanqueta, e aí? Essa partida 1-0 para o Santos, a primeira partida da final do Paulistão? Para mim, o Santos deixou de matar o jogo quando fez 1-0, teve mais oportunidade depois, recuou o time no segundo tempo, com as mexidas do Abel Ferreira, colocando o Rony, Richard Rios no time do Palmeiras, deu uma movimentação maior no ataque, só não empatou o jogo porque o goleiro do Santos fez 2 boas defesas, né? O Santos, depois de um contra-ataque, teve a chance de matar o jogo, não sei se eu não me lembro se era com o Otero ou com outro jogador que não aproveitou. Ali ele mataria qualquer chance do Palmeiras de ser campeão, porque o Santos tem uma zaga muito bem armada, muito bem postada, né? Os 2 laterais bem na marcação, o goleiro tá indo bem, o Gil deu uma experiência boa na zaga do Santos, mas 1-0 o placar é totalmente favorável ao Palmeiras. Pelo que o Palmeiras mostrou após a modificação do Abel Braga, aos 27 do segundo tempo, que só deu Palmeiras, para mim o Palmeiras é amplo favorito, joga num estádio que ele está acostumado a jogar, que ele treina praticamente todo dia, que é uma grama sintética, né? Para ter uma ideia, no Brasileiro já mudou, o regulamento mudou, que todo time que tiver grama sintética tem que deixar o outro time treinar pelo menos uma vez para sentir o gramado. No Paulista não é assim, né? Mas eu acho que o Palmeiras 4-1, pode marcar aí. Eu não erro. 4-1 Palmeiras. Já vai marcando aí, ô Celso. 4-1 pro Palmeiras, segundo o Zanqueta. Ô, Wagner Ferreira, 1-0. De virada, placar... tá? Só pra te falar, de virada, tá? Tá bom. Ô, Wagner, placar bom, né? 1-0. De virada vai estar... Até só para falar, até os 40 minutos do segundo tempo vai estar 1-0 pro Santos, tá? Depois o Palmeiras vai fazer 4. Tá bom. Eu falo que é melhor internar. Vocês não acreditam? Ô, Wagner, 1-0 placar bom, né? Primeiro jogo, querendo ou não, o Santos vem aí, né, de resultados bons. Partida contra o Bragantino, fez uma excelente partida. Agora, mais uma boa partida contra a equipe do Palmeiras. E aí, como que ele chega, né, para essa partida final mesmo? Como o Zanqueta falou, eu concordo. 1-0 foi um placar bem pequenininho, fácil de reverter. 1-0, né? Perder de 1-0 ainda vai para pênalti. Mas, enfim, o Santos chega de que maneira para essa final? E já pode emendar. E o Palmeiras? O que você acha que o Abel vai mexer nesse time? Enfim, esse resumo do seu prognóstico para essa partida final do Paulistão. O Palmeiras entrou na partida da Vila Belmiro com força máxima. Era o principal time do Abel Ferreira. Agora, por que não funcionou? Não funcionou porque o Santos, jogando em casa, partiu para cima do Palmeiras e entrou com muito mais vontade, entrou com a faca entre os dentes e surpreendeu o Palmeiras, empurrou o Palmeiras para trás. Todo quem assistiu o jogo viu. O primeiro tempo foi assim. No segundo, normalmente o time está vencendo, vai segurar o resultado, deu uma recuada e o Palmeiras, com as mexidas, foi para cima do Santos. Criou chance para empatar e até para virar. Mas ficamos naquele 1-0, um resultado bom para o Santos, mas não definitivo. Porque o jogo agora será no Allianz Parque, com um gramado novo, que eu nem sei se o próprio Palmeiras está acostumado com esse gramado, porque a grama é nova, acho que ele jogou uma vez só lá, depois que trocou o gramado, e vai jogar em casa. Agora, historicamente, o Palmeiras costuma reverter. Mesmo perdendo o primeiro jogo, no segundo ele goleia. Todos se recordam ainda das 2 últimas finais de Campeonato Paulista. Então, o Santos que se cuida. O Zanqueta tem razão. Eu acho que vai ser uma outra história. O Santos vai ter que ter muita consciência do tipo de jogo que vai implantar, porque o Palmeiras vai para cima, e quando o Palmeiras está realmente entrosado e em condições de fazer o resultado, olha, é difícil de segurar. Então eu acho que o 4-1 não é exagero não, hein? Não é exagero não. Muito embora a gente está aqui não torcendo para o Palmeiras, mas é uma realidade. E eu tenho até um técnico meu aqui na Eletrolar, que é santista doente, traz para a Ponte e para o Santos, e disse que vai ser 1-0 para o Santos. Você acha que o Santos segura toda aquela pressão no jogo do Allianz Parque? Eu acho muito difícil. Respeito, né? O torcedor tem mais aqui pensar dessa forma. Mas eu acho que o Palmeiras entra com o mesmo time
que começou a partida na Vila Belmiro, o Santos da mesma forma, e vai ser, o que eu tenho certeza absoluta é que será um grande jogo e com muitos gols. Eu acredito, mais uma vez, no Palmeiras. E placar, ô Wagner? 2-1. 2-1 para o Palmeiras. Palmeiras, isso. Para o Palmeiras. João Vitor Rubio está dizendo que vai dar... Torcida única, hein? Torcida única, sim. Torcida única agora. João Vitor Rubio está dizendo que vai dar também Santos. foi. Na Vila também foi, né? É. Então, o Santos não aproveitou esse fator, né? O Peixe não também. sabia mais ninguém na Vila também, né? Gente, mas como assim o Santos não aproveitou? O Santos fez a lição de casa. Embora o resultado mínimo, né? Foi um resultado mínimo, mas fez a lição de casa. Se o Santos souber trabalhar o jogo, o Santos pode sair de lá campeão, por que não? Gente, nós estamos falando de Santos Futebol Clube. Nós estamos falando de Santos Futebol Clube, clube tradicionalíssimo no futebol brasileiro e no futebol mundial. Então, assim, eu entendi o que o Zanqueta quis dizer. Quer dizer, o Santos não aproveitou a oportunidade que tinha de ser mandante para jogar num estádio com 40 mil torcedores. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. E jogou com apenas... eu também foi justamente isso aí, que na chance que o Santos teve de marcar o segundo gol, ele se abdicou. Ele estava contente com 1-0, como se 1-0 fosse um placar maravilhoso. E não é assim no futebol. Mas quantos times fizeram 2, 3 gols no Palmeiras? Não é fácil jogar contra o Palmeiras, gente. E o Santos aproveitou o resultado. O Santos aproveitou sim, o Santos fez a lição de casa. Agora, fazer a lição no Allianz é outra história. Mas o Santos fez o que deu para fazer, gente. O Santos jogou futebol. Bom, e aí, ô Celção, seu placar para Santos e para Palmeiras e Santos? Eu vou cravar aqui um 1-1. E aí a decisão vai para os pênaltis. Não, aí o Santos leva. Aí o Santos leva. Então eu vou cravar no 1-1. Para mim, Santos e Palmeiras 1-1. 1-1 também, Girelli? Eu penso um pouco diferente. Eu acredito que o Palmeiras vença por 2-0. E, como o Zanqueta mencionou aí, o Richard Rios deu uma qualidade muito boa para o Palmeiras. Talvez, não sei se o Abel tira o Zé Rafael, sai com o Richard Rios. Ele entrou muito bem no jogo. E seu placar? 2-0 Palmeiras. 2-0. 2-0 Palmeiras. O Beto Teixeira está falando empate de 1-1. E o Beto Bassan? Fala quanto, Beto? Olha, eu vou achar que não vai ser tão fácil para o Palmeiras assim, não, tá? Lembrando que o Palmeiras tem um jogo amanhã lá no Paraguai, se não me engano, né? No Peru, acho que é com a Aliança, no Peru. O Hendrick saiu meio machucado do jogo e saiu meio machucado já da seleção brasileira. Se vocês analisarem a semifinal, Palmeiras e Novo Horizontino, 1-0, e Santos metendo 3 no Água Santa, e aí vai para uma final, Bragantino. O Santos ganha o Bragantino, isso, desculpa. Bragantino, vocês veem que o Santos está evoluindo. O time está compacto, está jogando bem. Estamos falando de um Palmeiras. Mas não vai ser fácil para o Palmeiras. Eu acredito aí que o Santos é muito melhor do que o Água Santa, que meteu 4 o ano passado, muito melhor do que o São Paulo, que meteu no jogo anterior, no ano anterior, meteu 4 também. Então, eu vou chutar aí um empate, 1-0 para o Santos. Eu acho que vai dar Santos. Mas tem que cravar alguma coisa aí. Eu vou no empate. Eu vou no empate. Mas eu acho que dá Santos. Respeitando o Palmeiras, que realmente é um time. O empate do amigo é 0-0, 1-1. Qual que é o empate do amigo? Eu acho que eu vou colar no C, viu, Cunha? 1-1, viu? Tá, você pode ter o mesmo palpite que eu, mas colar em mim não é. É no palpite só, viu? O João Rubio está falando, concordo com o Celso, acredito que o Santos vai jogar por uma bola. Time compacto e muito bem armado. O Palmeiras é extremamente mais forte, mas acredito que o Carille é um dos poucos que sabe enfrentar o Palmeiras. O Carille, quando... Isso é verdade. No assunto de montar o ferrolho, ele é especialista. É especialista. Exatamente. É especialista mesmo. Eu vou colocar o meu palpite aí. Anota aí, ó. Se quiser ganhar dinheiro também nos bets da vida aí, pode ir que vai ganhar dinheiro, hein? 2-0 pro Santos. 2-0 pro Santos. Eu Quer também ganhar sou... sozinho. Isso aí é para quebrar a banca, né?
É para quebrar a banca. É para quebrar a banca. Exatamente. 21 horas, 21 minutinhos, dá tempo da gente passar pelo menos, né? Dar uma pincelada aí nessa semifinal da Série A2 também, que está um campeonato muito disputado. Só passando os resultados, por enquanto, dos jogos da Libertadores de hoje. O Cobressal 1, Barcelona de Guayaquil também 1, partida já encerrada. Milionários e Flamengo ficaram também no 1-1. The Strongets, nomezinho esquisito, lá da Bolívia, tá ganhando do Grêmio. O Grêmio do Giovanni, hein? 1-0 para o The Strongets por enquanto. Ainda tem hoje, às 21h30, daqui a pouquinho a bola rola para Deportivo Táchira e River Plate da Argentina. E Universitário, LDU de Quito. São essas partidas de hoje. Na Sul-Americana, Nacional 2, Argentino Júnior 3. Belgrano e Internacional ficaram no 0-0, jogo, partida disputada fora de casa, né? Ainda tem o Esportivo Ameliano e o Atlético Paranaense, que daqui a pouquinho rola. Racing e Corinthians, às 9h30 também começa essa partida. César Valédio e Defensa e Justiça joga hoje também. Essas são as partidas de hoje da Sul-Americana e também da Libertadores. Agora, Série A2 do Campeonato Paulista. Série A2, que eu acho muito legal. Essa Série A2. As primeiras partidas, Noroeste 0, Santista 0. Partida essa que foi disputada lá no Alfredo de Castilho, lá em Bauru, né? 0-0. Agora a partida de volta vai ser jogado, né, em Santos, né? Deixa eu ver se vai ser em Santos mesmo, só confirmar. Essa partida de volta, estádio Eurico Mursa. Eurico Mursa, vai ser lá mesmo. E a partida entre Velo Clube e Juventus, que foi disputado na Javari, né? Juventus perdeu para o Velo Clube 1-0 para o Velo, sai com uma vantagem muito boa para disputar a partida de volta agora no estádio no Benito Agnello Castelhano, lá em Rio Claro, né? A partida Velo Clube e Juventus no sábado às 15h10. E a partida da Santista contra o Noroeste no domingo, às 11h10 da manhã. Começo com você, Girelli. Velo Clube e Juventus, a primeira partida foi 1-0 para o Velo. E aí, essa partida? Olha, Anderson, eu particularmente não esperava que o Velo vencesse o Juventus lá na capital. Né? Depois de 48 anos, né? Tá por um empate, né? Eu acredito que dá Velo. Dá Velo quanto? 1-0. 1-0 para o Velo. Velo na Série A1, segundo o Girelli. Já emenda, Girelli, Santista e Noroeste. Santista. Portuguesa Santista, 2-0. 2-0 para Santista, sobe a Santista também. Legal. Anotou aí, Celso? Vamos lá. Velo e Juventus. Qual o resultado que o amigo Girelli marcou? 1-0 para o Velo. 2-0. 2-0 para o Velo. Ok. E a Santista... Desculpa, eu falei 1-0. Perdão, Celso. Falei 1-0, 2-0 é o último. É a Santista, perdão. 1-0 Velo e 2-0 para Santista. Isso. Legal. Carlos Zanqueta, Velo Clube e Juventus. O Velo vem aí com essa vantagem de 1-0 do primeiro jogo. Uma excelente vantagem jogando em casa. Acredito sim que o Velo pode surpreender, mas vai ser 3-1 para o Juventus. Eu sabia que você ia falar isso. 3-1 para o Juventus. Sobe o Juventus. Quem vai acabar tendo que tomar remédio vai ser eu, viu? Ali no remédio não adianta. E Santista aí, Noroeste, o Zanqueta? Esse aí é um jogo de sete chaves, né? Um jogo bastante segredo. Duas equipes que judiaram da bola no primeiro jogo, né? O estádio do Noroeste lotado. Eu acredito, sim, num jogo muito, muito bom, muito pegado, mas acredito também numa vitória do Noroeste, 2-0. 2-0 para o Noroeste, sobre o Norusca. Aí, então. Beto Bassan, Velo Clube e Juventus, jogo de volta. Eu acho que pelos resultados vai favorecer muito o Velo, né?
Deve dar Velo Clube 2-0, com certeza. E eu acho que a Santista também leva, viu, Anderson? Vai jogar em casa 1-0. 1-0. Santista 1-0 e Velo 2-0. Vão jogar em casa os dois. Vão jogar em casa os dois, com certeza. É difícil tirar pelo primeiro jogo. Sim. Tudo pode acontecer, lógico, mas analisando o primeiro jogo e jogando em casa, já com uma certa vantagem, deve dar a Portuguesa e deve dar o Velo, com certeza. Eu vou falar antes do Wagner e do Celso, se vocês me permitem. Eu vou pelo coração. Não torço para nenhum dos quatro, mas gostaria muito, muito de ver tanto o Juventus quanto o Noroeste de volta. O Noroeste até, pelo que o Beto falou, o Noroeste foi lá no fim do abismo e tá aí lutando para voltar, né? Então eu vou de 1-0 para o Juventus, vai para os pênaltis e o Juventus vence. 1-0 para o Juventus e o Juventus vence nos pênaltis. E da Santista, da mesma maneira, 1-1, vai para os pênaltis e o Noroeste vence. Aí eu estou falando com o que eu gostaria que acontecesse, né? Não estou indo, aliás, não tem lógica, mas é mais por uma vontade própria. Wagner Ferreira, e aí, Velo Clube e Juventus? O melhor resultado da última rodada foi o do Velo Clube, evidentemente. Fez 1-0 no Juventus, em pleno estádio da Moca, lá no estádio Conde Rodolfo Crespi. O gol foi do Caio Mancha. E o jogo de volta será no sábado, às 3h10 da tarde, em Rio Claro. O jogo vai terminar empatado. E com esse resultado de 1-1, o Velo vai passar, correto? Agora, o outro jogo, a Santista vence por 1-0 e passa a Santista. Aí. Celso Fittipaldi, para encerrar os nossos prognósticos aí dessa semifinal da Série A2 do Paulistão. Então, vamos lá, eu vou usar o mesmo precedente do Anderson, vou seguir em questão de simpatia por clube e coisa e tal. Eu vou cravar aqui Portuguesa, Velo e Juventus, 1-0 para o Juventus, sobe o Juventus, e Noroeste e Santista, eu vou inverter nessa questão aí, eu gosto da Santista, eu quero que a Santista suba 1-0 Santista. Tá aí. Bom, vamos chegando ao final dessa resenha dos amigos. O João Rubio está falando 2-0 para o Juventus e 3-1 para a Santista. Pode anotar aí que o João Rubio faz parte da nossa equipe aí também. 2-0 para o Juventus, 3-1 para a Santista. O Roberto... João Rubio não sabe nem a cor do arco-íris, vai saber placar? Ô, Anderson, qual que é o resultado que ele falou para Velo e... 2-0 Juventus? 2-0 Juventus e 3-1 para a Santista. Anderson. Oi. O Celso Fittipaldi cravou Juventus 1-0 e o Juventus passa. Não, com esse resultado vai para o pênalti. Vai para o pênalti. Então, muito obrigado pela ajuda. Então vai ganhar nos pênaltis. Eu acho que vai ganhar. Agora eu não consigo, eu não sou igual ao Zanqueta, eu não consigo cravar quanto vai ser. Vai ser 4. Não, tem que falar o placar certo. Aí você me complica. Vamos, segue. Não, deixa quieto. Vai para os pênaltis. Tá bom, a Portuguesa sobe. Tá bom. E para falar que a Portuguesa Santista faz 3 meses que está com o salário atrasado e jogando uma bola bem redonda, hein? Tá jogando bem, é. Odson Moraes fala Palmeiras 3-0 contra o Santos. O Roberto César Santos fala que sobem Velo Clube e Santista. E para finalizar, o Santos perde para o Palmeiras de 2-0. 9h30, final de resenha dos amigos. Vou agradecer esse timaço. Valeu, Beto. Muito obrigado. Até a próxima. E vai começar daqui a pouquinho o Brasileiro. Tamo junto. Aliás, abraço, semana que vem... obrigado pelo convite. Semana que vem, talvez estejamos lá no cantinho do Beto, no ranchinho do Beto, com 3 convidados sensacionais. 3 a 4 convidados, né, Beto? Vamos ainda... 2 já confirmaram e dá certeza. Pode falar quem são aí, Anderson. Pode falar o nome dos 2 confirmadíssimos. Confirmado está o Silas só não participou hoje porque ele está com o escalado na ESPN, já confirmou comigo a semana que vem. Certo. O Gustavo já confirmou comigo também, né? Já parou de jogar também, ex-jogador Guarani, Ponte, Palmeiras, está confirmado também.
Eu vou ver se eu confirmo com o Alemão, técnico do Pulo do Gato. Apesar que eu acho que o Pulo joga terça que vem. Na próxima terça, dia 9. Então, se não, vem os dois e talvez o terceiro eu confirmo durante a semana. Pode confirmar o terceiro, pode confirmar o terceiro aí já, viu, Beto? Eu vou ver. Essa semana eu vou... Não, sou eu mesmo. Eu que vou. Então tá feito. Valeu. Não, Valeu, mas Beto. já tá certo. Os dois já deram certeza para mim aí, tá bom? Sensacional. Zanqueta, muito obrigado. Até a próxima resenha. Até a próxima jornada esportiva também. Provavelmente a resenha antes, né? A não ser que do nada a gente invente uma jornada para o final de semana aí, que tem final do Paulista, tem jogo da 2, mas valeu demais a sua participação hoje, Zanqueta. Mas eu que agradeço mais uma vez, é sempre muito bom participar da resenha com as pessoas que a gente acompanhava bastante no rádio, que é o Wagner Ferreira, que tem nos mostrado bastante ensinamento, ao Beto, ao Fittipaldi, ao Giarelli, ao Grigo, que é o mais pé frio que o Saci Pererê da perna direita, entendeu? Pensa num cara pé frio, é o Grigo, né? E espero estar junto... Hã? Eu sei. Ainda bem. Espero estar junto nas próximas aí, poder participar. Hoje um pouquinho mais cansado da viagem, que vim de Piracicaba todo dia para cá, não é fácil não, mas vamos que vamos. Valeu, Zanqueta. Girelli, muito obrigado, meu amigo. Valeu a sua participação aí nessa resenha dos amigos e estamos juntos na próxima, se Deus quiser. Obrigado, Anderson, e a todos aí da bancada. Só para finalizar um registro aí, Mazola Júnior é o novo treinador do Náutico, o campineiro Mazola Júnior. Aí, informação de pronta, né? De prontidão aí, Girelli passando pra gente. Celso Fittipaldi, obrigado demais a sua participação hoje na resenha, Celso. Anderson, eu que agradeço você, agradeço aos amigos aí por estar participando da 43ª edição da Resenha dos Amigos na Rádio Grigo. Olha que legal. Não consegui participar de todas, obviamente, mas eu tenho um número grande de participação aí, com certeza. Agradecer a todos, né? Parabenizar novamente a coletividade bugrina pelo aniversário, né? E que Ponte e Guarani façam um campeonato de Série B bom, né? Um campeonato que não fuja da zona de rebaixamento e que Portuguesa Santista e Juventus acessem a divisão primeira do campeonato da Paulista de Futebol. Um abraço a todos. Valeu demais. Wagner Ferreira, muito obrigado. Participação. Aliás, ô Wagner, já combinando aqui, eu nem pergunto mais. Como você disse, tá garantido em todas, né? Tô mais por dentro que caroço de abacate. Tá vendo? Fazendo escola. Tá fazendo escola, meu irmão. Vamos ter que trocar o remédio. Valeu, Wagner. Eu ia falar mais por dentro que caroço de caju. Aí alguém poderia argumentar, né, mas o caroço do caju fica pro lado de fora. Aí eu retrucava. O caju é meu, põe o caroço onde eu quiser. Galera, vamos ficando por aqui. Então, 9h30. Aquela foto serviu para credencial ou não? Serviu. Beleza. Eu fiz o recorte e deu certinho. Beleza? Deu uma enquadrada lá, né? Valeu. Um grande abraço, então, ao Celso, ao Beto, ao Girelli, ao Zanqueta. Vai começar o campeonato nosso, hein, Zanqueta? Acho que final de abril estamos começando aí o campeonato da imprensa. Vamos falar. Ok, grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Olha, e agora? Vamos assistir o jogo do Corinthians, meu. Isso daí. Valeu, agradecer a participação de todos aí. Um abraço, pessoal. Que participaram através do canal do Grigo, através do Facebook também, e curtiram a gente pelo Radiosnet, né? Tá aí, ó, o Lemos Matosinho tá falando a torcida para o Santos campeão. Valeu demais a participação de vocês, viu, galera? Uma ótima semana, né? Estamos começando terça-feira ainda. Esse final de semana, muito futebol para vocês. E próxima resenha dos amigos, como o Beto já confirmou, Silas, o Silas mesmo. São Paulo, seleção brasileira, técnico de futebol. E o Gustavo, que foi zagueiro da Ponte, do Guarani, né, do Palmeiras. Uma resenha muito legal na próxima terça-feira, hein? Não percam. Valeu, fiquem com Deus. Até a próxima. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos.